Queridos amigos, dia 2 de abril, rememoramos Francisco Cândido Xavier. Nasceu em 1910 e proporcionou ao mundo a maior obra literária mediúnica em termos de extensão e de qualidade que o mundo pôde receber neste século XX. Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 livros, doando inteiramente o resultado autoral dessas obras para as obras assistenciais, para as sociedades espíritas, divulgação da doutrina espírita, dizendo que ele era apenas médium, intermediário, um lápis na mão dos espíritos. É importante dizer isso, porque ele sacralizou a mediunidade. Ao lado das obras, atendendo às pessoas que o buscavam, ele recebia cartas consoladoras, através das quais os espíritos dos ditos mortos atendiam os seus amores que ficavam no corpo depois do trespasse da morte, através de mensagens cujo conteúdo servia de matéria-prima para a pesquisa da documentação da verdade. Sem entrevistar, sem saber das pessoas, com os conteúdos que às vezes nem ele nem as pessoas sabiam, que apenas a posteriori as pessoas poderiam então registrar quem era quem, algumas falas, alguns recados, algumas observações das cartas, ou então a assinatura, mediante um estudo pericial, grafoscópico, era possível identificar de que o morto-vivo, era de fato ele quem tinha escrito aquela carta. Nós precisamos reverenciar esse extraordinário médium integral que fez da psicografia a sacralização da mediunidade com o Espiritismo e com Jesus. E dizemos isso porque nesses dias têm surgido tantas aberrações no campo da mediunidade de uma forma, em geral, fora e dentro do movimento religioso, e até dessacralizando a relação com o divino, quando se faz da mediunidade, por exemplo, de saúde, uma aberração, ou quando se promove através da psicografia crueldades com pseudo-cartas endereçadas às pessoas que perderam os seus entes queridos. Crueldades porque a pessoa está no estado de vulnerabilidade e vai em busca de um consolo e são forjadas cartas por pseudos médiuns, que na verdade representam às vezes atitude de interesse de um charlatão ou de um embusteiro, ou então de médiuns que falseiam comunicações sem lograr estabelecer fidelidade à verdade em relação à pessoa que busca a consolação. Por isso, Francisco Xavier foi abundante e pôde reproduzir aquilo que Allan Kardec, ao seu tempo, teve tanto cuidado em assinalar, dedicando um capítulo de O Livro dos Médiuns para chamar a atenção sobre o charlatanismo e sobre o embuste, que, ao seu tempo, naturalmente, já existiam. E pôde, neste capítulo, chegar ao rigor de apresentar, por exemplo, uma carta do seu tempo, quando alguém escreveu para ele, com o nome de Mateus, e ele publicou na Revista Espírita de agosto de 1861 e publicou essa carta no Livro dos Médiuns, mostrando a necessidade de separar o falso do verdadeiro. Daqueles que faziam da mediunidade e a exerciam com um bom senso moral, daqueles que não tinham nenhum escrúpulo, daqueles que lançavam a mediunidade no campo do descrédito, as pessoas que não conheciam a mediunidade, aqueles que comprometiam de uma forma deplorável os homens honrados que prestam serviço à mediunidade desinteressadamente através de uma conduta comprometida, uma conduta negativa, uma conduta fraudulenta. E dizia mesmo Mateus, Allan Kardec, de que era dever denunciá-los e proscrevê-lo das hostes do espiritualismo e do espiritismo que surgia naquele momento. Kardec coloca a necessidade de se poder, então, ter-se muito cuidado quando a mediunidade é profanada. E dizia Allan Kardec que só um estudo sério favorece que a pessoa possa conhecer as causas dos fenômenos, analisar os fenômenos, o contexto que o fenômeno surge,
para não se deixar engrupir, enganar pelas pessoas que muitas vezes não têm o bom senso no campo do senso moral e não têm o escrúpulo mínimo para poder desempenhar a mediunidade santa e religiosamente, como Allan Kardec propunha. O Espiritismo, naturalmente, que não pode se sentir culpado pelo exercício do que as pessoas fazem no âmbito da mediunidade ou da pseudomediunidade. E o movimento espírita toma muito cuidado para poder manter dentro das suas hostes, dentro das suas atividades, a profunda fidelidade aos estudos espíritas, a fim de desmascarar ou de esclarecer os ignorantes quando a mediunidade é exercida fora do parâmetro kardeciano, com completo desinteresse monetário, de status ou de qualquer outra forma de interesse negativo que venha naturalmente, que não seja outro que não atender a pessoa, consolá-la com profunda fidelidade à verdade, ao bem e à luz. Chico Xavier está de parabéns aonde está, porque nos logrou trazer essa literatura incomparável sem receber um tostão por qualquer das suas cartas consoladoras e sem receber qualquer tostão pelas obras, pelos livros que ele psicografou. Não lograva buscar nem status, nenhum outro interesse que não fosse fazer o bem desinteressadamente, cumprindo aquilo que Jesus propôs ao seu tempo. Dá de graça o que de graça recebemos. Salve Francisco Cândido Xavier, como exemplo de bom exemplo, seguindo Kardec e Jesus.